Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho. Vamos continuar o nosso super curso de legislação de trânsito e hoje nós vamos trabalhar a resolução CONTRAN 292, né? A resolução CONTRAN 292, ela vem tratar de modificações no veículo. Modificações no veículo, nós vimos lá na nossa aula do CTB, em especial o artigo 98, diz o seguinte: antes de você efetuar qualquer modificação no veículo, você deverá ter o quê? Prévia autorização do DETRAN, e mais combinado com o artigo 106. Ou seja, agora nós vamos falar aí dos principais pontos de modificação dos veículos da resolução 292. Vem comigo, né? Antes de mais nada, vamos lá no CTB. O que diz o artigo 98? Olha só. Nenhum proprietário ou responsável poderá, sem prévia autorização da autoridade competente, ou seja, quem que é a autoridade competente? O DETRAN. É um produto do DETRAN, o registro e licenciamento do veículo. Então, antes de qualquer coisa, ele deverá o quê? Solicitar a autorização da autoridade competente, fazer ou ordenar que sejam feitas no veículo modificações das suas características de fábrica. Tudo isso para quê? Visando o quê? A segurança, né? A segurança do veículo. O veículo é uma máquina complexa, onde tem várias implicações e toda e qualquer alteração tem que estar de acordo com as especificações de segurança definida pelo CONTRAN. Artigo 106. No caso de fabricação artesanal, ou de modificação de veículo, ou ainda quando ocorrer substituição de equipamento de segurança especificado pelo fabricante, será exigido para o licenciamento e registro certificado de segurança expedido por instituição técnica credenciada, por órgão ou entidade de metrologia legal conforme norma estabelecida pelo CONTRAN, né? Ou seja, exatamente essa resolução. Então aí você tem que ter o CSV, né? Quando eu estava preparando essa aula, o assunto que veio, o exemplo que veio na minha cabeça é aquele Lata Velha lá do Luciano Huck, né? Acredito que todos os alunos aí, ou maioria esmagadora aí dos alunos, já tiveram oportunidade de assistir esse programa de televisão. Então ali ele pega carros ali totalmente sucateados, né? Muitos têm até troca de motor, né? Então agora, pensando nos exemplos lá do Luciano Huck, vem comigo, vamos explicar, bater ponto a ponto desta magnífica resolução, né? Então aqui, resolução 292 de 2008, né? Eles vêm regulamentar o artigo 98, que diz o seguinte: para você alterar qualquer veículo, tem que ter autorização do DETRAN. E o artigo 106, que é veículos artesanais, né? Que você vai ter que ter um documento chamado aqui, ó, para os veículos artesanais, né? Qualquer um dos veículos, né? Você vai ter que ter um documento que é o certificado de segurança veicular, importantíssimo para o registro do veículo, né? Bacana, ok. Vamos lá, professor. Artigo 1º. Estabelecer normas permitidas em veículo registrado no órgão executivo de trânsito dos estados e DF. Então, ele vai o que? Estabelecer as modificações permitidas, né? Então, aqui a gente vai falar das permissões e, claro, tem o que? Nós temos aí as proibições, que é importante, né? Os veículos de sua classificação quanto à espécie, né? Professor, veículos quanto à sua classificação, né? Nós vimos, né, que nos veículos nós temos o que? Lá no artigo 96, nós temos aqui, ó, o famoso TEC, né? Temos o famoso TEC, né? Nós temos os veículos aqui de tração, nós temos veículos quanto a classificação, quanto a espécie, quanto a categoria, né? Quanto à sua espécie, ó, quanto à sua espécie, que é o quê? Classificação do T aqui, né? A espécie aqui, né? Eu dei um exemplo para vocês lá, para vocês aprenderem, ó, PT 3C 100, né? Aí, ó, né? Quais são as espécies de veículo, ó? Passageiro, né? Tração, carga, competição, coleção, especial, né? Opa, aqui é M, né? Coleção, e esse M é PT100. Puxa vida, professor. Esse PT especial, colecionador. Eu esqueci que é esse M aqui. Depois, no decorrer da aula, a gente lembra. Então, aqui, ó, PT100 é espécie, ou seja, né? Então, nós temos aí, né? Misto, né? De novo, ó, particulares, pela ordem, particulares, né? Particulares, carga, misto, tração, colecionador,
competição e especial, né? Então, os veículos, quanto à sua classificação, quanto à espécie, qualquer uma dessas espécies, né? Tipo e carroceria, estão descritos na portaria 1207 de 2010 do Denatran, bem como as suas alterações posteriores, né? Então aí está submetendo o CONTRAN, está submetendo aí a esta portaria do Denatran. Denatran é a maior autoridade hoje em relação à especificação aí de requisitos de veículos no Brasil, né? Vamos lá. A parágrafo 2º, né? Artigo 2º, aliás. As modificações permitidas em veículos, bem como a aplicação à exigência para cada modificação e a nova classificação dos veículos, após modificados, quando tipo, espécie e carroceria, para fins de registro e emissão de CRV, que é o Certificado de Registro Veicular, mais o Certificado de Registro de Licenciamento Veicular, constarão na tabela anexa à portaria a ser editada pelo órgão máximo executivo de trânsito da União. Ou seja, então tem uma tabela de modificações permitidas de veículo. Então você deve ir nessa tabela aqui. Professor, devo estudar ela? Se no seu edital ela pede a portaria do Denatran, você deverá estudar, porque são muitos detalhes, né? Parágrafo único, vem comigo. Além das modificações previstas na resolução, também são permitidas as transformações em veículos previstos no anexo 2 da portaria 1207 de 2010 do Denatran, bem como as suas alterações posteriores, as quais devem ser precedidas de obtenção de código de marca, modelo e conversão. Então, parágrafo artigo 2º, ele trata da tabela aí, lá do Denatran, mais específica, né? Tem mais, professor? Tem mais, vamos lá. Artigo 3º, vem comigo aqui, né? Artigo 3º da resolução. As modificações em veículos devem ser precedidas de autorização da autoridade responsável pelo registro e licenciamento. Isso nós já falamos, né? Professor, as modificações em veículo devem ser precedidas, né? Esse comando está onde? Lá no artigo 98 do CTB. Professor, qual que é a autoridade responsável pelo registro e licenciamento? A autoridade responsável é o DETRAN, né? O órgão executivo estadual. Parágrafo único. A não observância do disposto do caput no artigo incorrerá nas penalidades e medidas administrativas previstas no artigo 230, inciso 7º, né? Ou seja, grave, né? Então aí você não fez aquela autorização, você vai estar pagando aí uma multa aí de natureza grave, né? Bacana, né? Ok. Vem comigo. Parágrafo 4º, artigo 4º. Quando houver modificação, exigir-se-á a realização de inspeção de segurança veicular para a emissão do certificado de segurança veicular. Opa, então toda vez, preste atenção, tá? Isso é importante, isso pode ser cobrado na sua prova. Toda vez que houver modificação, né, vai ter, claro, a inspeção veicular, né? Isso aqui nós já sabemos que vai ter a inspeção veicular, porque quando você modificou a estrutura do veículo, você vai ter que fazer o quê? Novo registro veicular. E essa aqui é uma das hipóteses, preste atenção aqui, necessário de inspeção veicular de acordo com o artigo 103 do CTB. Além disso, outra inspeção, que é a inspeção para a emissão do certificado de segurança veicular, conforme regulamentação específica do Inmetro. Ó. Certificado de segurança veicular, parâmetros de segurança. Professor, quem que vai ditar esses parâmetros de segurança? Nada mais e nada menos que o Inmetro, né? Expedido por instituição técnica licenciada pelo Denatran, respeitadas as disposições constantes na tabela anexa à portaria a ser editada pelo órgão máximo executivo da União. Então, isso aqui, muito importante o trabalho do artigo 4º, o trabalho principal do artigo 4º, dizendo o seguinte, ó, se houve modificação, você vai ter que passar por inspeção veicular e você vai ter que ter o quê? O certificado de segurança veicular, que não é um documento fácil para ser obtido. Parágrafo único, vem comigo aqui. O número do certificado de segurança veicular deve ser registrado no campo das observações do seu registro do veículo, ou seja, lá no registro do veículo, que é o documento do veículo, deverá constar o quê? O número do certificado da segurança veicular e do licenciamento também.
enquanto que as modificações devem ser registradas nos campos específicos e, quando estes não existirem, no campo observações, né? Então é o seguinte, você vai ter que ir lá os campos específicos, né? Por exemplo, né? Campos específicos, lá tem um campo específico chamado cor. Se você mudou a cor, você vai constar lá. Se for algumas modificações que não está aqui, você vai ter que colocar lá nas observações aí do documento do veículo, né? Bingo, professor, bingo, tá aí, galera, né? Ótimo, né? Aí, né? Agora, isso aqui, não, eu tenho certeza que você não está tendo dificuldade. Por quê? Porque eu já entendo que você já assistiu todas as minhas aulas do CTB. Nosso curso do CTB, nós temos aí, nós batemos todos os artigos do CTB, desde o primeiro artigo até o último, que é o 341, artigo por artigo. A gente falou sobre todos esses assuntos aqui de forma genérica, né? Agora específica. Vem comigo. É artigo 5º, né? Artigo 5º vem a ser uma regra de transição. Vamos lá, vem comigo. Somente serão registrados e licenciados emplacados como motor alimentado a óleo diesel. Então é uma regra para o quê? Motor alimentado a óleo diesel, né? Como nós sabemos, né? O óleo diesel é um combustível que polui mais, né? E aqui no Brasil, a política de combustível no Brasil, o óleo diesel é um combustível destinado, em especial, para o transporte de cargas, né? Cargas e, claro, também de transporte coletivo de passageiros, né? Os veículos autorizados conforme a portaria 23, tá? 2394, lá do Denatran, né? Baixado pelo DNC, né? Ok. E regulamentado. Então, assim, somente para ser veículo a diesel, somente esses veículos, né? Professor, por que isso, professor? Porque é o seguinte, né? Eu tô com o meu veículo, tô com o meu golzinho lá bacana, né? A gasolina, a gente sabe que a gasolina é a mais cara que tem e que tem o maior desempenho, né? Em relação a quilômetros rodados. O diesel, ele é mais barato, né? E ele tem uma rodagem quase semelhante da combustível, da gasolina, em alguns casos até maior, dependendo do motor, né? E do combustível, claro, né? O que acontece? O cara fala, não, eu quero modificar meu motor para diesel. Pode? Não, não pode. Por que não pode? Porque o seu Gol, eu lhe garanto que não está aqui, ó, nessa portaria 23. Então, para alteração e modificação, tá certo, do motor alimentado por óleo diesel, este é o comando, este é o aprendizado, isso que você tem que levar para a prova. Apenas os veículos listados na portaria 23 do DNC. Fica proibida a modificação da estrutura original de fábrica dos veículos para aumentar a capacidade de carga, visando o uso do combustível, né? Então aí você não pode aí, ó, aumentar, né, a capacidade de carga do veículo somente para você pedir alteração do combustível para o diesel, né? Diesel é um bom negócio, pode ter certeza, né? Artigo 6º, vem comigo, né? Os veículos de passageiros e de cargas, exceto veículos de 2, 3 ou 2, 3 rodas e quadriciclos, ok? Então já tiramos fora aí moto, motoneta, triciclos e quadriciclos, né? Usados que sofrerem alterações no sistema de suspensão, olha aí, sistema de suspensão, ficam obrigados a atender os limites e as exigências previstos nessa resolução, cabendo a cada entidade executora das modificações e do proprietário do veículo a responsabilidade pelo atendimento às exigências em vigor. Então, olha aí, então, pode mexer na suspensão? Pode mexer na suspensão do veículo. O único que você não pode mexer na suspensão são aqui as motos, motonetas, triciclos e quadriciclos, né? Parágrafo 1º. Agora, o que pode ser mexido, né? Vem comigo aqui. Nos veículos, né, com peso bruto total até 3.500 quilos, né? Isso aqui, para você vincular, é vinculado o quê? Categoria B, né? Categoria B. Normalmente aqui são os veículos considerados veículos de passeio, né? Que é a maioria esmagadora dos nossos veículos, né? O que pode mexer? Olha só. Os veículos até 3.500 quilos, isso aqui é importante, né? Vem comigo aqui. O sistema de suspensão poderá ser fixo ou regulável, né? Suspensão pode ser fixo ou regulável. A altura mínima, tá, da circulação, para a circulação deve ser maior ou igual a 100 milímetros medidos verticalmente do solo do ponto mais baixo da carroceria do chassi, conforme anexo 1. Então vem comigo, olha aí, ó. Ah, professor, então o que? Essa distância aqui, ó,
tem que ser 100 milímetros. Professor, esse cara aqui que vale o quê? Ó, 10 centímetros, né? Então, a altura máxima, né, da carroceria ao solo, aliás, mínima permitida, tem que ser o quê? 10 centímetros. Então, de vez em quando, a gente vê alguns carros aí modificados, né, quase encostando no chão, né? Coitado da parte de baixo do veículo, né, todo estourado por causa dos buracos, né? Mas é o boyzinho, né? O cara gosta, né? Fazer o quê? Tem que respeitar a posição do cara. Então, isso aqui pode ser objeto de prova. Então, o quê? É 10 centímetros ou 100 milímetros, né? Ok. O conjunto de rodas e pneus não poderá tocar na parte alguma do veículo quando submetido a teste de esterçamento, né? Então aqui está o volante, né? Então o que acontece? Você tem que esterçar todo para a esquerda, depois toda para a direita. E o pneu, tá? Ele vai trabalhar nesse movimento e o pneu não pode o quê? Encostar em nenhuma parte do veículo, né? Então essa aqui é a regra, né? Essa aí é a regra, né? Por que ele fala isso? Porque às vezes você coloca um pneu um pouco mais largo, né? E ele encosta na carroceria. Então lançou, porque encostou com velocidade, ele vai estourar esse pneu e pode causar trânsito, né? Então isso aqui para veículos até 3.500. Agora, pessoal, agora veículos acima de 3.500, né? Vem comigo aqui, né? Em qualquer condição de operação, o nivelamento da longarina não deve ultrapassar 2 graus a partir da linha horizontal, né? Ok. A verificação do comprimento do disposto do inciso 1 será feita conforme o anexo 1. E a gente vai passar para vocês aí o anexo 1 é o quê? É a altura do veículo, né? As dimensões, a altura do veículo, a gente já viu lá a altura do veículo, né? A gente já viu lá que a altura do veículo ele passa a ser até 100 milímetros, né? As dimensões de intercambiabilidade entre o caminhão e o trator e o rebocado devem respeitar a norma ISO 1726, né? Inclusive, essa norma 1726, ela define também o balanço traseiro, né? É vedada a alteração da suspensão dianteira, ou seja, da frente, exceto para instalação do sistema de tração, para incluir ou excluir eixo auxiliar direcional, né, direcional ou autodirecional. Então essas são as modificações previstas aí, né? Vem comigo aqui, parágrafo 3º, né? Os veículos que tiverem suspensão modificada, em qualquer condição de uso, atenção, deverão inserir no campo das observações do certificado de registro de veículo e no licenciamento e a altura livre do solo, né? Então isso aí para quê? Para a fiscalização, né? Então tem que constar, não, o cara gosta aí do veículo um pouco mais alto ou um pouco mais baixo. Alterou a altura do veículo, você deverá providenciar novo registro. Novo registro tem que ter inspeção e essa informação da alteração deverá constar aonde? Lá na documentação do veículo, documento do veículo e no licenciamento do veículo, né? Professor, o que diz aqui a portaria, né? O anexo 2, né? Aqui, só para vocês terem uma ideia, né? Então ele quer o quê? O calço, essa distância aqui, ó, tem que ser nessa. Essa aqui é uma posição que é permitida para o caminhão, né? Então, às vezes, ele coloca essa inclinação aqui, né? Para jogar o peso na frente, né? Isso aqui não é admissível, ó, modificação é inadmissível esse tipo de coisa. Agora, é claro que esse cara aqui, né, cara, dificilmente deve cair na prova para vocês, né? Artigo 7º, vem comigo aqui. É permitido para fins automotivos, exceto para ciclomotores, motonetas, motocicletas e triciclos, o uso de gás natural, né? Olha aí, como GNV como combustível. Então, você pode fazer o quê? A modificação do seu veículo do combustível, mudando para o gás veicular, natural veicular. Professor, moto pode ter? Moto não pode ter. Motonetas, ciclomotores, motocicletas e triciclos não pode ter, tá? Não pode ter o gás aí como combustível, né? Parágrafo primeiro, vem comigo. Os componentes do sistema devem estar certificados no âmbito do Sistema Brasileiro de Avaliação de Conformidade, conforme regulamentação específica do Instituto Nacional de Metrologia, ou seja, em metro, né? Então, para fazer essa modificação, essa aqui é a resolução. Resolução o quê? Da modificação. Para modificar, para mudar o combustível para gás, tem que ter o quê? Tem que fazer de forma certificada pelo Inmetro, né? Tá aí. Importante esse cara, né? Por ocasião do registro, será exigido dos veículos automotores que utilizarem como combustível de gás natural. Então tá aqui. Ou seja, você mudou
o combustível. Você tem que mudar o quê? O registro, né? Essa é a regra, né? Essa é a regra. Primeiro você pede autorização, depois você vai no local devidamente certificado. Esse local certificado ele é importante porque ele vai te dar um documento chamado CSV. Sem esse documento você não consegue fazer o registro, você faz o registro e anota essa anotação lá na documentação do veículo. Esse é o padrão certinho, né? Vem comigo. 1. Certificado de segurança veicular, expedido por instituição técnica licenciada pelo Danatran, acreditada pelo Inmetro, conforme regulamentação específica onde consta a identificação do instalador registrado pelo Inmetro que executou o serviço. Ou seja, quem vai instalar o gás natural veicular deverá estar devidamente certificado, acreditado pelo Inmetro. Ok. O certificado ambiental para uso de gás em veículos automotores, né? CAGN, expedido pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais, ou a posição do número do mesmo no certificado. Então, lá no certificado de segurança veicular vai ter esse certificado também aí, de certificado ambiental também, né? Parágrafo 3º ainda do quê? Do gás natural. Anualmente, para o licenciamento dos veículos que utilizam o gás natural veicular como combustível, será exigida a apresentação de novo certificado de segurança anual, veicular. Então, anualmente ele vai ter que apresentar aí, né? Ele vai estar sempre apresentando aí esse certificado de segurança veicular que ele deve conseguir aí num lugar especializado, né? Mediante o quê? Uma inspeção veicular, né? Ok, agora é um dos artigos mais importantes nossos aqui, que é o quê? Ficam proibidos, né? Ou seja, é proibido. O que você não pode modificar no seu veículo, né? Lembre-se do lata velha, né? Não pode, né? Vem comigo, olha só. Utilização de rodas e pneus que ultrapassem limites externos dos paralamas do veículo, né? Olha aí, então você não pode utilizar aí, né? A utilização de rodas e pneus que ultrapassem limites externos, né? Dos paralamas do veículo. Então você não pode estar usando aí esses pneus que ultrapassa aí, né? Que você ultrapassa o paralama do veículo. Não pode, né? Para-choque é uma coisa, paralama é aquela proteção que fica próximo do veículo ali, né? Não pode, né? Aumento ou diminuição do diâmetro externo do conjunto do pneu da roda. Então você não pode aumentar o diâmetro aí, tá? Externo aí do pneu e roda, né? Substituição do chassi ou monobloco, né? Professor, substituição do chassi do monobloco. Primeira coisa, né? Vamos explicar a diferença entre um e outro, né? Vamos explicar o chassi, né? Então, o chassi é onde vai ser montado o veículo, né? Olha aí, ó. Tá? Vamos colocar aqui um caso assim, aí, ó. Um caminhãozinho, né? Um chassi, ó. Isso aqui é um chassizinho simples, né? Aí, ó. Um chassizinho, né? Esse aqui é um chassi, normal, né? Bacana. Professor, e o monobloco? Monobloco... dos carros, 99% dos carros de passeio são montados em monobloco, né? Ou seja, o chassi dele já tem o assoalho, que é a parte de baixo, e a parte de cima. É um bloco só, né? Então ele vai ser o quê? Toda aquela estrutura do veículo. Aquilo ali é o monobloco, não é um chassi. Então você não pode substituir o chassi e nem o monobloco do veículo, né? Não pode fazer isso, né? Por outro chassi ou monobloco, nos casos de modificação, furto, roubo, sinistro de veículos, com exceção de sinistros de motocicletas e assemelhadas. Então, não pode fazer isso, né? 4. Adaptação do quarto eixo, né? Do quarto eixo do caminhão, 1, 2, 3, quarto eixo, salvo quando se tratar de eixo direcional, tá? Direcional ou autodirecional, né? O cara vira lá, ele vira aqui autodirecional para ele se posicionar aí de acordo. Então, não pode se adaptar ao quarto eixo do caminhão, né? A inclusão, não pode, de eixo auxiliar veicular em semi-reboque, com comprimento igual ou inferior a 10,15. Ó. Então é o quê? É um semi-reboque aqui pequeno, né? Então você não pode incluir mais um outro eixo, tem que ser sempre de fábrica, né? Dotado ou não da quinta roda, independentemente da quinta roda, né? Última proibição que nós temos aqui é o seguinte: a instalação de fonte luminosa de descarga de gás em veículos automotores farol xenon, executada a substituição em veículos originalmente dotados desse dispositivo. Ou seja, né, aquele farol xenon, né,
Xeon aí, bonito que tem, né? Que ele é o quê? Ele tem uma carga de gás. No Brasil, o CONTRAN, pela resolução 384, proibiu no Brasil a utilização desse farol aí bonitão, né? Então, é um equipamento não permitido, né? Parágrafo único vai falar exatamente sobre isso. Veículos com a instalação de fonte luminosa de descarga de gás com CSV, olha, ou seja, veículos com instalação de fonte luminosa de descarga de gás, ou seja, o farol Xeon, com CSV, ou seja, esse veículo ele tem um farol Xeon, mas ele tem um certificado de segurança veicular, emitido até a data da entrada em vigor dessa resolução, ou seja, 2011, poderão, olha aí, está autorizando, poderão circular até a data do seu sucateamento, ou seja, até a sua baixa, desde que equipamento esteja em conformidade com a resolução 227/2007, né? Ou seja, criou uma regra de transição aí para aquelas pessoas que têm um veículo com farol bonitão lá, o farol chamado Xeon, né? Ótimo, né? Continuando, vamos aí, artigo 9º, né? Vamos aqui para o artigo 9º. Artigo 9º é um artigo aqui específico para o Inmetro, né? Inmetro, que é o nosso grande certificador, acreditador aí das seguranças aí do nosso equipamento do produto do Brasil todo. O Inmetro deverá estabelecer programa de avaliação da conformidade para os seguintes produtos. Primeiro, eixo veicular para caminhão, caminhão trator, ônibus, reboques e semi-reboques, né? O eixo veicular, né? Então, aquele eixo veicular ele é muito importante, ele é submetido a muito peso, né? A muitas condições aí específicas, né? B, eixo direcional e eixo autodirecional para caminhões, tratores, ônibus, semi-reboques e reboques e semi-reboques, né? Então, esse cara aqui que trata sobre isso, né? Vamos lá, continuando, artigo 10, né? Artigo 10, vem comigo. Dos veículos que sofrerem modificações para viabilizar a condução por pessoa por deficiência ou para aprendizagem em centros de formação de condutores, deve ser exigido o certificado de segurança veicular. Olha aí que coisa interessante, né? Então é o seguinte, eu tenho meu veículo, eu vou fazer uma adaptação do meu veículo para quê? Para transportar pessoas com portadores de necessidades especiais, com deficiência, né? E aí, professor, pode? Pode! Só que você vai ter que correr atrás do certificado de segurança veicular. Mesma regra para os veículos de aprendizagem, né? Por quê, professor? A regra é uma só, porque modificou a estrutura de fábrica. Quando o veículo sai de fábrica, ele já sai o quê? Todo ele é aprovado e testado de acordo com as regras do CONTRAN. Mudou, você vai ter que testar novamente. Então, qual que é o documento que atesta? É o CSV, né? 11. Os veículos pré-cadastrados, cadastrados ou modificados a partir da data de entrada em vigor desta resolução devem ser classificados conforme a tabela constante na portaria a ser editada, né? Ok, né? Tranquilo aí, vem comigo aqui. 12. Em caso de complementação de veículo inacabado do tipo caminhão com carroçaria aberta ou fechada, os órgãos executivos de trânsito dos estados do DF registrará o CRV e o licenciamento da carroceria. Então, ele tem que ser tudo licenciado, gente, tá? Desculpa aqui, peguei aqui, vamos lá de novo. Em caso de complementação de veículo inacabado, tipo caminhão, tipo carroceria, né? Então tá o caminhão, né? Só para fazer o desenho aqui, só para a gente entender, né? Para não gerar confusão aí, né? Aí, ó, temos o caminhão aqui, tá? Aí, caminhão aqui. De boa, né? Tá o caminhão do cara aqui, né? Com carroceria aberta ou fechada. Ok. Então, é complementação, né? Então, aqui tá o caminhão. Então, esse cara aqui, ó, vai fazer a carroceria dele, ó. Aí. Esse cara aqui é um caminhão. Ok, né? Ok, fechada. Devem registrar, né? Devem registrar o CRV e o CRVL, ok, né? O comprimento da carroceria. Então, aqui ele está falando, né, que tem que ter esse comprimento aqui. Aonde? No registro do veículo e no licenciamento do veículo, né? E no licenciamento do veículo. Então, esse cara deverá constar aí. Bacana, né? Bingo, 10, né? Ah.
Bingo, 10. 13. Fica garantido o direito de circulação até o sucateamento aos veículos modificados antes da entrada de vigor dessa resolução, desde que seus proprietários tenham cumprido todos os requisitos exigidos para sua regularização, mediante comprovação do certificado de registro de veículo e o certificado de registro de licenciamento do veículo. Então, tem que mostrar toda essa documentação. Essa autorização, antes da resolução, o cara fez, ele conseguiu registrar, acabou. A partir do momento que você registra aqui o veículo, ele já sai lá no licenciamento, né? 14. Serão considerados alterações de cor aquelas realizadas através de pintura ou adesivamento em área superior a 50% do veículo, excluídas as áreas envidraçadas, né? Nós sabemos que as áreas envidraçadas não podem ter nenhum tipo de propaganda, e tem a regra específica para isso, a gente explicou para vocês aí vários pontos dessa regra, né? Então é o seguinte, eu vejo muito aí, teve uma onda aí que o cara estava adesivando 100% do veículo para conservar a pintura, né? Cara, mesmo ele colocando a adesivagem 100% do veículo, cara, fica bonitão, né? Eu vi um bonitão, cara, aquele fosco, rapaz, aquele fosco é lindo demais, né? O que acontece? O pessoal começou a parar, canetar o cara, porque ele fez modificação e não alterou lá, não pode ter, mais de 50%, né? Será atribuída a cor fantasia quando for impossível distinguir uma cor predominante do veículo, né? O cara faz umas combinações de cores lá, ele coloca a fantasia, ou seja, mais próxima aí das cores originais existentes, né? Artigo 16, vem comigo aqui. Na substituição de equipamentos veiculares em veículos já registrados, os DETRANs, né, devem exigir a apresentação dos seguintes documentos em relação ao equipamento veicular. Então é o seguinte, cara, vão lá, quais equipamentos? Quais documentos que o DETRAN vai exigir? Primeiro, equipamento veicular novo ou fabricado após a entrada de vigor da portaria portaria do Denatran 07, né? Novo ou fabricado após, né? O que ele vai ter que entregar para esse equipamento? Professor, motor, trocou o motor, lata velha, né? Então ele vai ter que apresentar o CSV, que é o Certificado de Segurança Veicular, sabe que isso aqui tem que ser acreditado por uma instituição aprovada pelo Inmetro, né? O CAT, que é o Certificado de Adequação de Legislação de Trânsito, e, claro, a nota fiscal aí, para ele poder circular nas nossas vias públicas. Não sei se o cara faz tudo isso, né? Mas está aí, né? 2. Equipamento veicular usado ou reformado, fabricado antes da entrada de vigor da portaria, o CSV, e a comprovação de procedência através da nota fiscal aí, original de venda, né? Cara, ou mediante declaração do proprietário responsabilizando o civil e criminalmente pela procedência lícita do equipamento veicular. Antes era mais fácil, né? Olha aí, antes é mais fácil, porque, papo reto, o documento mais difícil do cara conseguir vai ser o CAT, que é o Certificado de Adequação de Legislação do Trânsito. O mais difícil vai ser o CAT, hein? Ok? Vamos lá. 16, né? Presta atenção aqui. Compete ao órgão máximo executivo de trânsito, Denatran, estabelecer a tabela de modificações permitidas nos veículos, né? Essa aqui foi uma redação dada em 2011, né? E a resolução 418 revogou a resolução 397, né? Aí, fica, 419, ela revogou a resolução 418, né? Olha só, né, gente? Então, teve a 18, tá? Teve a resolução 18, né? Que revogou esse cara, e a 419 revocou. Que bagunça, né, cara? Aí, que bagunça, né? Com a publicação da portaria editada pelo órgão e tal, né? Ficará revogado, né? Aí ficará revogado, né? Ou seja, papo reto, eu acho que o CONTRAN que deveria revogar todas essas portarias e essas resoluções e fazer uma nova aí que ficou bastante confusa aí. Uma alterou, outra revogou, o que revogou foi revogada da revogada, fica difícil aí, né? Essa resolução entra em vigor na data da sua publicação, revogada a resolução 262/2007, Alfredo Pérez da Silva, presidente do CONTRAN. Tá aí, pago para vocês aí, mais uma aula aí magnífica para vocês, né? Da resolução do CONTRAN, que trata das modificações. Quando alguém lhe magoar ou ofender, não retruque.
Não responda com a mesma forma. Apenas sinta compaixão daquele que precisa humilhar, ofender ou magoar para sentir-se forte, né? Chico Xavier. É isso aí, Chico. Parabéns, Chico, né? Pessoal, forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá